Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Hoje celebra-se o Dia do Normalista e Dia do Professor, nesta sexta-feira, dia 15 de outubro. Quero deixá-los agora com a nossa guia turística Aline, trazendo uma mensagem muito importante, um lugar misterioso. E no bloco seguinte, Sala de Prosa, o reverendo Jeremias e Hernandes Dias Lopes falando sobre o tempo cura a dor. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos hoje no sul da Galileia, em um local surpreendente, na misteriosa cidade dos mortos chamada Beit She'arim. Porque uma pequena cidade da Galileia precisava de muralhas gigantescas, de portões enormes para defender a cidade. E por que pessoas de diferentes regiões do mundo antigo vinham ser enterradas aqui? Que mistérios e segredos essa cidade guarda? Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A cidade de Beit She'arim foi construída há um pouquinho mais de 2000 anos atrás, na época do rei Herodes. E ela é muito importante e por isso foi tombada como Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco. Beit She'arim significa a Casa dos Portões. Isso porque provavelmente tinham grandes portões aqui na cidade, junto com as grandes muralhas. Inclusive, um desses portões já foi encontrado nas escavações arqueológicas de 2015, quer dizer, há pouco tempo atrás. A gente também conhece a cidade pelo seu nome grego, Bissara. E o primeiro que chama a cidade de Bissara é Flávio Joséfos, um grande historiador que viveu no período romano. E apesar de Beit She'arim ser uma cidade relativamente pequena, ela vai se transformar na maior necrópolis de toda Israel. Necrópolis é a cidade dos mortos. E uma das mais densas de todo o Império Romano. Pessoas do mundo todo vinham ser enterradas aqui. E uma das entradas para esse mundo dos mortos é através dessa porta, e é para lá que a gente vai agora para descobrir alguns dos segredos dessa cidade. E eu acho Beit She'arim um lugar tão incrível, mas ao mesmo tempo me surpreende que ele é tão pouco conhecido. E já aqui, desde a entrada, a gente consegue ver os sarcófagos e sepulcros que começam a se espalhar. E vocês vão ficar impressionados com o tamanho dessa cidade subterrânea. Ela é um verdadeiro labirinto. E agora a gente está vendo a primeira de 30 catacumbas. Quer dizer, tudo isso aqui, pessoal, é uma catacumba só. E tem 30 que já foram encontradas. E provavelmente várias outras que ainda vão ser descobertas. Judeus do mundo antigo inteiro eram trazidos para serem sepultados aqui, e por isso a gente vê inscrições em aramaico, em hebraico, em grego, em palmire, e através disso nós sabemos de onde as pessoas vieram. Tem gente aqui que viveu em Tiro, em Sidon, em Beirute, que hoje em dia ficam no Líbano, em Antioquia, que hoje em dia é parte da Turquia, Palmira, na Síria, e também lugares que hoje em dia ficam na Jordânia, no Iraque e até do Iêmen. Mas uma coisa que todas essas pessoas tinham em comum é que eles eram todos judeus. E a gente consegue ver isso também por essa menorá aqui representada dentro dessa caverna, e também por outros símbolos judaicos que se encontram pelo lugar. Parte deles eram judeus de Israel e outros eram o que a gente chama de judeus da diáspora, judeus vivendo em outras regiões do mundo. E isso era bem comum
desde os tempos antigos e até os dias de hoje. Quer dizer, tem judeus vivendo fora de Israel até os dias de hoje. E naquela época tinham grandes comunidades em lugares que hoje em dia são como a Síria, Líbano, Iraque, Egito e também em partes do Império Romano. E muitos desses judeus que eram trazidos da diáspora para serem enterrados aqui traziam consigo também símbolos e elementos dos países de onde eles viviam, que podem ser às vezes um pouco diferentes ou inclusive a gente pode dizer duvidosos em relação à cultura judaica. Um exemplo é esse sarcófago aqui tão bonito, mas que tem em cima a representação de um touro e embaixo de um pássaro, de uma águia, a águia que seguidamente também era associada com o próprio Império Romano. E aqui mais um exemplo de decoração de um sarcófago. A gente está vendo aqui 2 leões. A cidade tinha grandes muralhas, mas infelizmente isso não vai ser suficiente, porque esse cemitério vai ser saqueado ao longo da história. Vejam que interessante que os sepulcros estão quebrados, mais ou menos todos no mesmo lugar. Aqui, do lado onde provavelmente era a cabeça da pessoa. Aqui também, um buraquinho do lado de onde ficava a cabeça da pessoa. E se vocês olharem, praticamente todos são quebrados dessa maneira. Por quê? Porque nos tempos antigos, seguidamente os pagãos colocavam moedas embaixo da língua. Era para pagar a entrada deles no submundo segundo a cultura greco-romana. Esse é um cemitério judaico, as pessoas não colocavam moedas embaixo da língua, mas os saqueadores provavelmente não sabiam disso e vinham e quebravam para tirar essas moedas. E sim, as pessoas aqui foram enterradas às vezes com joias, às vezes com coisas importantes, e a maior parte dos sepulcros aqui, infelizmente, foram saqueados. Alguns a gente encontrou intactos. Beit She'arim vai ser destruída e abandonada no século IV depois de Cristo. Então as coisas mais novas que vocês estão vendo aqui têm pelo menos 1600 anos. E esse lugar vai ser redescoberto somente em 1871. Então, infelizmente, as únicas pessoas que passaram aqui durante séculos foram realmente os saqueadores de tumbas. Mas além dessa parte subterrânea gigantesca e colossal, tem uma pequena cidade dos vivos também, uma parte externa com um total de 10 hectares. E além das casas, se encontrou aqui uma sinagoga, tinha uma pequena indústria de azeite de oliva, se encontrou uma casa de estudos, edifícios públicos e, claro, as muralhas e os portões. Mas o tamanho e a importância da cidade não justifica que tanta gente queria ser enterrada aqui. Ainda mais gente que vinha de tão longe para ser sepultada aqui. E para entender isso, nós vamos voltar no tempo há 2000 anos atrás e conhecer outra catacumba. Um dos momentos mais trágicos e mais traumáticos para o povo de Israel foi a destruição do segundo templo de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Até então, o coração e o centro do povo de Israel e do judaísmo era no templo de Jerusalém. E de repente, os romanos destroem o templo. E o que vai acontecer? Nesse momento, o centro judaico passa da Judeia, de Jerusalém, para a Galileia. E no século II, nasce um rabino chamado Rabbi Yehuda Anassi. O rabino Yehudá, o príncipe, ele era chamado de o príncipe porque ele era descendente do próprio rei Davi. E ele vai viver aqui em Beit She'arim. E Beit She'arim vai se transformar na prática no coração do mundo judaico. E ele aqui vai escrever a Mishnah,
que pega as tradições orais, a Torá oral, e começa a escrever ela. E por isso o Rabino Yehuda Hanassi vai se transformar na pessoa mais importante do povo de Israel na sua época, além de, como a gente falou, ser descendente vivo do rei Davi. E ele vai ser sepultado aqui em Beit She'arim mesmo, dentro dessa caverna. Vamos entrar agora e ver esse local. Vamos lá. Como vocês conseguem ver, é bem apertadinha a entrada. Hoje em dia é inclusive difícil de entender quão importante o Rabino Yehuda Hanassi era. Ele era o líder político, religioso e espiritual e também o chefe do Sanedrio, que era uma corte rabínica e eles eram os juízes do povo de Israel. O Sanedrio ficava originalmente em Jerusalém, mas com a destruição do templo eles também passam a Galileia e por causa do Rabino Yehuda eles passam especificamente aqui para a cidade de Beit She'arim. E aqui na nossa frente a gente já consegue ver o sepulcro do Rabino Yehuda Hanassi, e vocês podem ver que apesar da importância dele, o sepulcro é bem mais simples do que os outros que a gente viu. O fato de o Rabino Yehuda Hanassi estar enterrado aqui, junto também com outros rabinos importantes, talvez explique por que pessoas de tantos lugares tão distantes pediam para ser sepultadas aqui também. E também pelo fato de os romanos terem proibido o enterro judaico em Jerusalém e no Monte das Oliveiras, muitos tiveram que buscar outro lugar para serem sepultados. Mas isso ainda não explica por que das grandes muralhas e dos grandes portões. Afinal de contas, um cemitério não precisa de tanta proteção. O que mais tinha aqui na cidade que justificava esse investimento em muralhas e portões? E a resposta desse mistério talvez esteja nesse bloco aqui. O que vocês estão vendo, pessoal, não é pedra. Isso aqui é um bloco de 9 toneladas de vidro. Sim, isso aqui é vidro, pessoal. Agora, como se produz um vidro tão gigantesco? Eles usaram essa caverna como um grande forno. Eles tiveram que queimar 10 toneladas de matéria-prima para chegar a uma temperatura de 1050 graus entre 5 e 10 dias. Agora, quando eles produziram esse vidro, teve um pequeno problema, que a mistura dos materiais estava errada, ou que a matéria da própria caverna influenciou na estrutura desse vidro e por isso ele acabou ficando com essa cor opaca e não transparente. Então eles decidiram abandonar e refazer ele em outro lugar. Agora, o que tem de tão especial num bloco de vidro? Primeiro, como vocês viram, fazer um vidro desses não é nada simples, mas vidro era considerado um luxo no mundo antigo. Só as pessoas mais ricas conseguiam pagar por vidro e era usado para produtos pequenos, às vezes usado em joias, em vasos de perfume, mas não era uma coisa simples de ser produzida. E as poucas pessoas que sabiam o segredo da produção do vidro no mundo antigo, pessoal, estavam bem de vida, a gente pode dizer. Esse segredo valia mais que o próprio vidro valioso. Além da fábrica de vidro que se encontrou aqui e esse bloco de 9 toneladas que deu errado, também se encontraram peças de vidro completas e perfeitas. Vejam esses potinhos aqui de vidro, que maravilha eles são. Eles são originais, pessoal, do período romano e eles naquela época custariam fortunas. E um dos lugares onde talvez se usou vidro era no próprio Templo de Salomão, há 3.000 anos atrás, anterior inclusive à cidade de Beit She'arim,
Como está escrito no primeiro livro de Reis 6:4, Halonei shkufim atumim, que quer dizer janelas transparentes, e atumim pode ser impermeáveis ou opacas, mas halonei shkufim, janelas transparentes, provavelmente se refere a janelas com vidro. Então, a riqueza que provavelmente essas muralhas e portões queriam proteger não era ouro, prata, nem o cemitério, e sim era vidro. E mais que o vidro, sim, o segredo da produção do vidro. Mas essa é uma teoria. O que vocês acham? O que vocês acham que as muralhas estavam aqui protegendo? E agora vamos sair dos subterrâneos de Beit She'arim. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco dessa cidade um tanto diferente e misteriosa. Se vocês querem mais vídeos direto de Israel, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e a gente se vê na próxima. Fala, gente boa! Sala de prosa, hein? Pensa numa conversa boa. Boa demais, né? Boa, boa, boa. Ó, Mestre Hernandes, menino, a sustância, avô, brutal. Ó, sala de prosa hoje, conversando sobre: será que o tempo cura as dores do coração? Vai embora não, hein? Peraí. Mas quando a pessoa sente uma dor, uma decepção, um luto, e nesse tempo de pandemia, o luto é geral. Todo mundo tem alguém na família, um amigo próximo, na igreja, que ficou enlutado. Aí tem gente que chega e diz assim: é só o tempo. O que você acha disso, mestre? Só o tempo que vai melhorar você. O tempo em si não tem poder terapêutico. O tempo em si não cura. O tempo pode agravar ainda mais essa dor se o óleo do Espírito Santo Consolador não for passado nessa ferida. Quem consola é Deus, não é o tempo. Lá em Eclesiastes diz assim: tem tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. 3, 4. Mas, mestre, entre esse tempo de prantear e esse tempo de dançar, tem outro tempo aí, né? Tem outro tempo aí. Esse é o tempo da caminhada. Por exemplo, uma pessoa divorciou, ela tem luto? Eu acho que onde houve amor, em havendo rompimento, há sofrimento. Se um divórcio acontece sem dor, talvez é porque não havia amor. Havia outra coisa. Mas toda relação que ela teve um significado profundo, ao ser rompido esse relacionamento, machuca muito. Machuca muito. Quanto mais próximo, mais dói quando se separa. Então aí vem o luto. Por exemplo, eu conheço mães que o filho morreu, ou esposa que o marido morreu, que já tem mais de 10 anos, ela não deu uma roupa da criança, não deu nada do marido, o quarto fica quase do mesmo jeito. O tempo está ajudando, será, mestre? Eu penso que nesse caso, pastor Jeremias, faltou talvez uma compreensão. É muito difícil a gente julgar o outro não estando debaixo da pele do outro. Claro. Não é verdade? A gente olhando de fora não sente a dor que está no outro. Só um parênteses, claro, porque eu acho que é importante dizer isso aqui. Quando você vai num funeral, às vezes tem muitas palavras. Quase todas as palavras de um funeral são palavras tolas. Quase todas. Jesus ajuda o pastor, aleluia. Eu acho que as palavras mais eloquentes de um funeral é o silêncio misericordioso. O aperto de mão, ou o toquezinho hoje, abraço, né? Um abraço. Hoje é o toquezinho na pandemia. Não se fala nada, porque por mais próximo que você seja, você não está sofrendo como a família está sofrendo. Não tem jeito. Ô, mestre, minha mãe, Dona Ilka,
40 anos de casada com meu pai. Meu pai faleceu, enfermo, muitos anos. E já tinha passado uns 4 anos. De vez em quando eu via minha mãe chorando. Falei, mãe, até hoje não é possível? Olha pra você ver a imprudência. Até hoje. Aí, passei lá de férias, não vi minha mãe chorando mais perto de mim. Um dia, quando ela está saindo do banho, estou vendo os olhos vermelhos. Falei, minha mãe, a senhora andou chorando? Ela disse, a gente não pode chorar na frente de todo mundo, então a gente chora escondido. Pedir perdão, né? Há um contraponto, talvez, que pudéssemos pensar aqui, é que há de fato um tempo de luto. Eu não sei qual a sua perspectiva, eu acho que deve ser a mesma minha. Eu tenho muita dificuldade quando eu vou para um funeral, de crente, claro, e vejo o pastor, na sua celebração ali, querer transformar aquele momento numa festa. Quando um crente, ao se despedir de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um marido, de um filho, de uma filha, está chorando, não é porque não tem esperança. E não é porque não crê em Deus. Não é porque não crê em Deus. Você lê no Antigo Testamento todinho, havia luto, havia choro. Eu só ainda rasgava as vestes, desesperado. No Novo Testamento, idem. Então, aquele é um momento de choro. Agora, é necessário retomar a vida. Esse processo, claro, não é o mesmo para todos. Cada pessoa tem uma composição distinta da outra e tem graus de afetividade maiores que outros também. Exato. Então, de qualquer maneira, eu também estou com você, mestre. Só o tempo não cura. Eu andei pensando assim, a dor física e a dor emocional. A dor física, se o cara quebrar o braço, se a gente aplicar a receita só o tempo e deixar o cara aí com o braço quebrado, esse braço pode até curar e torto. Mas se ele não tomar os remédios, se ele não tomar os cuidados que precisam, na dor emocional é assim também. Você precisa tomar os remédios para ajudar você a ir adiante. Tem um exemplo, pastor, me permita compartilhar essa experiência pessoal. Eu já senti muitas dores e você tem ciência de quase todas. Mas das dores que eu já sofri na vida, a maior foi o assassinato do meu irmão. Foi à toa, assim, mestre? Avassaladora. Foi um assassinato. Motivo fútil. Uma pessoa criada conosco, primo primeiro da esposa. Quando eu recebi a notícia, eu estava em Bragança Paulista, era pastor em Bragança, e minha família no interior do Espírito Santo, quase 1.500 quilômetros. A dor foi tão profunda que eu perdi a voz. Na hora. Quando Deus me devolveu as forças, a voz, a primeira palavra que eu proferi foi esta: eu perdoo. Porque perdão é um ato deliberado, não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. E foi exatamente essa decisão que não me permitiu naufragar com mágoa, com raiz de amargura. Com sentimento de vingança. Ou desejar que aquela pessoa morresse pelas mãos de outra pessoa. Ô, gente boa. Só fechando, o perdão é maior que o ódio. Então veja, precisa tirar isso aí do seu coração. E o tempo não está te ajudando se você não tomar o remédio. O remédio é, eu decido perdoar nesse caso. Ô, mestre, quando eu fiquei viúvo, a dor era tão grande, mestre, mas aí eu resolvi encher minha cabeça da adoração, de louvor. E no meio da dor, uma coisa que ajuda muito é qual é a teologia que você crê a respeito do caráter e do amor de Deus. O Dr. Shedd falou comigo, quando fiquei naquela situação, ele falou assim, uma boa teologia ajuda muito. Sustenta no dia da dor. Sustenta. Que você não duvida que Deus é amor, que Deus é fiel e que Deus tem um propósito. A resposta de Jó para a mulher dele, quando disse para ele, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Foi o entendimento que Jó possuía do caráter de Deus
que não o permitiu entrar por esse campo da revolta, da mágoa, do ressentimento, inclusive com Deus. Então é esse o caso seu? Está revoltado com Deus? Porque às vezes a gente fica chateado, né? Por exemplo, por que morre uma criança pequena? O caso que você contou do seu irmão, o outro caso, família está indo para a igreja, tudo beleza, dirigindo certo, vem uma pessoa embriagada, bate no carro, morre alguém. A dor é muito grande, mas só o tempo não está te curando. E no tempo da pandemia, mestre, aí acontece assim, morre o pai. Tivemos o caso, você talvez tenha ouvido isso. O marido morreu e não pôde contar à esposa porque ela tinha testado positivo. Daí 15 dias ela faleceu também. Eu soube essa semana de uma família com 2 crianças pequenas e o pai pegou Covid e morreu. A mãe grávida teve que tirar o menino antecipadamente e a mãe veio a morrer também. Ficaram 3 crianças e um bebê recém-nascido. São situações que você não tem resposta. Talvez o silêncio, a mão na boca ou a boca no pó. Conversar pouco, viu, gente boa? Porque às vezes vai querer dar um de teólogo, vai querer dar uma explicação, fazer igual os amigos de Jó, né? A gente não, e comigo, mestre, quando fiquei viúvo, era assim, você chegava e falava comigo assim, só o tempo, pastor Jeremias. O tempo passava, eu ficava pior. Passar só o tempo, piorava. Aí eu falei, isso não deve estar certo. Não deve estar. Então, só o tempo não cura. Eu quero dar uns 3 remédios de Deus aí. Eu acho que a primeira coisa que você já disse é você confiar na bondade de Deus, na fidelidade de Deus. Deus não vai desamparar você. Segundo, você pode recorrer a esse Deus em oração e encontrar o bálsamo do Espírito Santo. E terceiro, você precisa botar o pé na estrada e retomar a vida e continuar. Você não pode ser sepultado com seus mortos. Você precisa prosseguir, porque Deus ainda tem um plano a cumprir na sua vida. Olha, Deus encerrou o propósito na vida daquela pessoa, mas não encerrou na sua. Segunda coisa, não se isole. Não se isole, não fica assim escondido, sem querer ninguém. Deixa as pessoas se aproximarem e aproxima-se das pessoas. E leia e confie na palavra do Senhor. Volte a ouvir a palavra de Deus, uma mensagem boa, do Sustância, um culto bom aí da 8ª. Não se isole. Deixa Deus trabalhar com você no tempo. Ele vai restaurar a sua alma. Aleluia. Nós vamos orar por você, por nós. Ô mestre, eu queria que você orasse pelo perdão. Essa palavra sua me impactou muito. A primeira palavra que eu falei, eu perdoo. Ei, você. Essa sala de prosa foi para você. Que o Senhor resolveu falar ao seu coração dizendo, essa é a palavra que precisa sair do seu coração. Vamos orar pelo perdão. E vamos orar para que Deus trabalhe com o seu coração no tempo. Amém. Vamos orar. Deus, nós não temos forças em nós mesmos para perdoarmos. Por isso nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Nos ajude a perdoar a quem nos machucou, assim como tu nos perdoas em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meu Deus, não permita que o nosso coração vire um poço de amargura. Que tu apliques o óleo do Espírito Santo, sarando as nossas feridas, restaurando a nossa alegria, trazendo-nos a tua paz, que excede todo entendimento. Amém. Renova o ânimo daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Por amor do teu nome, refaz tudo, faz tudo de novo para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração diante do Senhor. Tempos duros no mundo com a pandemia do coronavírus. Oh, Deus. Tempos de dor, de morte, meses que passam, dias que passam, e muitas vezes, Senhor, o coração está ainda mais machucado. Meu Deus.
Senhor, clamamos a tua misericórdia, para o Senhor convencer, dar um toque nesse coração que ele precisa reagir, que ele precisa dar um passo para frente, ainda que seja um passo pequenininho, Senhor. Oh, Deus. Restaura, Senhor, aquele que ficou isolado, que não quis ver ninguém, que fechou a si mesmo numa gruta, num quarto escuro. Tira ele de lá, Senhor. Amém. Segundo a tua misericórdia. Oramos para que o Senhor conceda em breves dias o tempo de sorrir e o tempo de dançar. Amém. Abençoa essa família, abençoa o Brasil. Abençoa. Traz uma consolação imensa sobre a nossa pátria. Amém. E sobre as nações, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, gente boa, que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça, te console. Segue conosco, hein? Sala de prosa repartindo sua dor, sua perplexidade nesses tempos que não estão simples, mas perto está o Senhor. Aqui é um oferecimento E Luz para o Caminho, a agência missionária a serviço de Deus, a servir você. o brutal ali, você conhece, né? O Mestre Hernandes. E da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, hein, menino? Precisa ir lá, viu? Um lugar para você e sua família. Verdade. Um abraço, hein? Tchau, gente. Não temos programa amanhã, mas você está convidado a continuar conosco na próxima segunda-feira. Vá à igreja mais próxima da sua casa. Se você quiser nos visitar, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, escola dominical às 9 horas e culto divino às 18 horas. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.